Amém, irmãos. Nós vamos adorar o Senhor nessa hora com cânticos. Nós já oramos, né? Nós já adoramos ao Senhor, mas agora nós vamos cantar ao Senhor. Eu quero convidar você a se alegrar. A hora de bater palmas, a bater palmas com alegria. Você pode levantar suas mãos em sinal de rendição, adoração ao Senhor. Está escrito na plaquinha ali, fazer isso em memória de mim. Hoje é o dia de se lembrar do que o Senhor fez por nós. Nós fomos perdoados, nós fomos amados, nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos alcançou primeiro. Nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E isso é motivo de alegria, irmãos. Por isso nós vamos adorar ao Senhor. Amém? Erga sua voz e adore a Deus. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Te adorarei. Misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
cantamos aqui que o Senhor que nos sustenta. Ele que é o amor do Senhor que não falha nas nossas vidas. E é por isso que nós temos motivos de gratidão ao Senhor. Salmo 116 diz: o que darei ao Senhor pelos seus benefícios? O que nós poderíamos dar ao Senhor, irmãos? Não há nada que nós podemos dar, porque tudo vem do Senhor para nós. Amém? Mas nós podemos contribuir com o Senhor, nós podemos contribuir com o reino dEle. Nós podemos aqui na terra contribuir com o reino, trabalhar para que a obra do Senhor avance. É por isso que nós vamos nessa hora ofertar na casa do Senhor, trazer o dízimo, trazer nossas ofertas, agradecendo ao Senhor pelo amor dEle em nossas vidas. Amém? Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Mais uma vez. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Nós estamos seguros no nosso Salvador. Nós temos um Salvador. Nós temos alguém que veio para nos resgatar. Nós não estamos mais condenados por causa dos nossos pecados. Nós recebemos o perdão e a reconciliação com o Senhor. És Tu, Senhor Jesus,
porque o Senhor não muda, porque o Senhor é o Filho de Deus, és o nosso Salvador, Senhor. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Aleluia. Amém, meus irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Queria que você tomasse assento e abrisse as vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. Hoje é manhã de ceia, 1 Coríntios capítulo 11, texto onde nós temos frequentemente ministrado a ceia. Já ia chamar o Rogério e a Mitico para estar nos auxiliando aqui. Primeira Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunides para juízo. E quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Louvado seja o Senhor. Amém? Nós estamos celebrando nesta manhã a ceia. E nós estamos aqui para fazer isso em memória dele. Tem a ver com a sua obra e não conosco. Apesar de, através da sua obra, nós formos grandemente beneficiados. Ele nos trouxe a vida. E ele está mostrando para nós aqui que não foi de algo tão simples. Para você perceber o quão pecado é grave. Precisou alguém inocente ter que morrer no nosso lugar. Por isso que ele fala aqui, que quando ele pega e parte o pão, ele diz: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E ele toma o cálice dizendo que era o cálice da nova aliança do seu sangue. Que nós devemos tomar isso fazendo também em memória dele. Porque sangue de touros e animais não eram capazes de purificar o nosso pecado. Mas o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mesa, ela simboliza a comunhão, a mesa, ela simboliza a intimidade, fartura, presença. E o próprio Senhor, estipulando aquela ceia ali em Mateus 26, diz que depois que ele parte o pão, antes ele havia falado que um o trairia, e Judas pega aquele pão, né, e molha. Os discípulos não sabiam se eram eles, e também eles não tinham o discernimento que era o próprio Judas, para você ver tamanha astúcia de Judas, a maneira que ele vivia. Ninguém desconfiou de Judas ali, mas o Senhor sabia. Mas mesmo com tudo isso, mesmo sabendo que os homens o entregariam, fariam armadilhas, mesmo ele sendo traído por uma daquelas pessoas que caminhou com ele durante 3 anos, isso não frustrou os propósitos do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nada pode frustrar. Porque já estava, o Cordeiro já havia sido preparado antes da fundação do mundo em favor de nós. E nós devemos trazer à nossa memória, queridos, aquilo que nos traz esperança, que é a morte do Senhor Jesus Cristo. E diz que nós devemos fazer isso, celebrar este momento com a consciência de que Ele voltará um dia, amém? Um dia Ele voltará, porque Ele vivo está. Ele vive pelos séculos dos séculos, por isso que diz que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Mas enquanto Ele não vem, eu quero convidar você a sondar o seu coração. Pedir que o Espírito Santo mostre como está o seu coração em relação às obras de Deus. Aquilo que Ele fez por você.
E não somente isso, que ele diz que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, se acredita aqui que o corpo não é somente o corpo de Jesus, não levando em consideração aquilo que ele fez, mas o corpo de Cristo, que é a própria igreja. Como está a nossa relação aqui embaixo, como irmãos? Será que nós temos partilhado desta comunhão? Será que nós temos tido a grande percepção que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos nos relacionar? Porque nós entendemos diante das Escrituras que o pecado afetou todo o nosso relacionamento, tanto com Deus quanto com o nosso próximo. Eu tenho falado sobre isso. Qual foi a primeira consequência que isso trouxe depois da separação com Deus? Um irmão mata o outro. Caim mata Abel. Mas em Cristo Jesus houve uma reconciliação onde nós podemos caminhar apesar das nossas diferenças, mas Cristo nos uniu a uma só mesa, onde nós somos chamados a essa comunhão plena. Eu quero convidar você a examinar o seu coração, como está o seu relacionamento com o corpo de Cristo, como está a sua relação com Deus. Você tem buscado a face dele? Você tem priorizado, você tem clamado por mais presença de Deus? Talvez existem pessoas no nosso meio que você não sabe nem o nome, não porque você o chama de irmão, mas que Deus desperte o interesse. Nós somos uma comunidade que não é tão grande, né? Quando há comunidades que centenas e milhares de pessoas, fica difícil nós gravarmos o nome. Mas dê um início. Eu queria que você pensasse, olhasse para a direita e para a esquerda e tentasse pensar assim: será que eu conheço o nome daquela pessoa? Será que eu já dei uma paz do Senhor para ela? Será que eu já cheguei a ela só para perguntar aonde ela mora, o que ela faz da vida? Que Deus possa estreitar o nosso relacionamento como igreja, queridos. Se nós temos sido faltosos com o nosso relacionamento, que Deus quebrante o nosso coração. E também estar atentos com aquelas pessoas que estarão se achegando ao nosso meio, amém? Existem visitantes que estão se achegando, existem pessoas novas que estão se achegando, e mesmo aquelas que estão mais tempo no nosso meio, como tem sido o nosso relacionamento com eles? Que você traga a sua memória agora, que você traga uma imagem no seu pensamento de uma pessoa que você não tem tanta afinidade e relacionamento aqui na comunidade. E fala assim: me encoraja a ter um passo, a que seja começar uma relação de irmão em Cristo Jesus. E talvez, se tem pessoas que você tem indiferença no nosso meio, peça perdão a Deus. É manhã de oportunidade, é manhã de restauração, é manhã de perdão, é manhã de trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. E nós queremos participar assim nesta manhã. Eu queria que você ficasse de pé, aquelas pessoas que são batizadas nas águas em qualquer igreja evangélica, que professa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que você possa ficar de pé nessa manhã. Talvez você pense assim, né? Poxa, eu não tenho sido essa pessoa que tem tido comunhão com a comunidade, mas peça ao Senhor nessa manhã perdão e participe da ceia, amém? Quero convidar você a ficar de pé. E as pessoas que não são batizadas, as pessoas que não tomaram a sua profissão de fé, as pessoas que não confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, talvez você tenha uma oportunidade de, no final do culto, procurar alguém que você tenha confiança e fala: me explica um pouco melhor o que é que vocês estão fazendo aí, mas nunca passe desapercebido. Eu creio que o Espírito Santo pode tocar o seu coração e você possa ser levado ao entendimento pleno nesta manhã, amém? Eu queria, enquanto nós vamos orar pelos elementos, consagrando os elementos, eu queria que em seguida, neste momento que estaremos cantando, você sonde o seu coração. Traga alguns nomes da comunidade à sua mente, ou algumas pessoas que talvez você não saiba o nome, peça: Senhor, me encoraja a estreitar a relação com aquelas pessoas, em nome de Jesus, amém? Vamos consagrar os elementos. Pai, em nome do Teu Filho amado, nós Te damos graças, ó Deus, por esse momento tão sublime. E essa verdade poderia fazer parte da nossa vida, Pai, de maneira, Deus, que venha transformar todo o nosso ser, toda a nossa relação. Nós, Deus, apresentamos diante do Senhor o pão desta manhã, o qual simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi rasgado ao meio pela nossa culpa. Ó Deus, carne, Senhor Deus, inocente, mas que tomou as nossas dores sobre si, Senhor Deus, e foi, ó Pai amado, morto naquela cruz, Senhor Deus, por causa dos nossos pecados. Mas, Senhor Deus, é o corpo que nos trouxe a vida. Foi a morte que, Senhor Deus, nos trouxe uma esperança eterna.
a morte de um inocente pelo culpado, Senhor, o justo pelo injusto. Deus, nós consagramos esses elementos e nós queremos participar com a consciência de que isso foi feito por causa da nossa culpa, Senhor, mas que nos trouxe benefícios eternos, Senhor, de nos relacionarmos contigo. Ó Deus, o suco da uva que representa, Senhor Deus, o sangue da nova aliança, sangue de inocente, precioso, Senhor, sangue, Senhor Deus, que foi derramado, Senhor Deus, por causa dos nossos pecados. Ah, Deus, Senhor, faça-nos enxergar essa verdade. Faça-nos, ó Deus, andar, Senhor Deus, aos pés dessa realidade, Senhor Deus, do sacrifício de Jesus Cristo. Que nós viemos tomar a consciência, Senhor, que era o nosso sangue que era para ser derramado ali, Senhor, e não do Teu Filho amado, mas diz que é o sangue da nova aliança, Senhor. É o sangue, Senhor Deus, precioso. O sangue, Senhor Deus, imaculado, o sangue santo, sem culpa, o sangue que é capaz de nos purificar de todas as nossas culpas, Senhor, que nos lavou, Senhor Deus, dos pecados que cometíamos anteriormente, dos pecados, ó Deus, que cometemos hoje, e dos pecados que porventura, por mais que nós lutemos, nós venhamos cometer, Senhor. Todos esses pecados foram lavados, Pai amado, pelo Teu sangue. Ó Deus, e nesta verdade nós apresentamos diante de Ti, Deus, que nós venhamos fazer isso com consciência. E Pai, as vidas que estão no nosso meio, Pai, que ainda não professaram a sua fé, que ainda não se achegaram a Ti, mostra, Senhor Deus, a grandiosidade desta verdade, a verdade, Senhor Deus, que nos tira de raiz, a verdade, Senhor Deus, que nos impulsiona, a verdade que nos faz caminhar uma milha mais, a verdade, Senhor Deus, que apesar das lutas e dificuldades, faz com que nós venhamos a avançar, Senhor. Deus, nós, Pai, colocamos diante de Ti esses elementos, Deus, e nós queremos Te honrar, Senhor, nesta manhã, a esta mesa que o Senhor nos chama uma comunhão plena, tanto a Ti como aos nossos irmãos. E um dia, Senhor, nós cremos, Pai, nós cremos que nós estaremos face a face contigo, aonde nós celebraremos as bodas do Cordeiro, aonde nós por toda a eternidade, Deus, nós estaremos na Tua presença, Senhor Deus, aonde há, Senhor Deus, alegria plena, Senhor Deus, aonde nós podemos nos fartar da Tua santa presença, Senhor Deus. Tu és o nosso maior alimento, Pai, Tu és o pão vivo que desceu dos céus, Tu és aquele que sacia a nossa fome, Senhor, em nome de Jesus. É com esse entendimento, Deus, que nós queremos participar nesta manhã, que cada vida, Pai, que venha receber o elemento, venha receber vida, Senhor, vida em abundância, Pai. Esta é nossa oração, Pai, te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, enquanto os nossos irmãos estarão passando, receba os elementos e esperem uns pelos outros, amém? Aleluias. Se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, do peso do pecado ele levou. Seu respirar em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro
Aleluias. Porventura alguém deixou de receber algum dos elementos? Se você deixou de receber, eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Se você deixou de receber o pão ou o suco da uva, e os nossos irmãos levará até você. Todos têm? Amém? Vamos aguardar os nossos irmãos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Tomamos do cálice. Querido, se você tem palavra de gratidão por esse ato, que você coloque as suas palavras diante do Senhor nesta manhã. Deus, nós te agradecemos, Pai. Não teríamos palavras suficientes, Senhor. Não teríamos obras suficientes. Não teríamos serviços, não teríamos entrega suficiente que pudesse compensar aquilo que recebemos, Pai, através de Jesus Cristo. Deus, mas nós temos a nossa gratidão a Te dar. Nós temos, Senhor Deus, um coração contrito e quebrantado, Senhor Deus, reconhecendo as Tuas maravilhas, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigado, Pai. Obrigado por tamanha dádiva. Deus, obrigado por tamanha salvação em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor entregou o que havia de mais precioso em toda a existência, Senhor. Tu entregou, Senhor Deus, o Teu Filho amado, Pai. Ó Pai, o mínimo que nós queremos é Te adorar com o coração sincero. O mínimo que nós devemos fazer, Senhor, é dizer: Senhor, toma as nossas vidas e seja o Senhor engrandecido em tudo que nós somos e temos, Senhor. Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, a gratidão de um povo falho, mas que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. E nós queremos, Pai, proclamar nesta manhã, Senhor Deus, que Tu vives, que Tu és, Senhor Deus, exaltado, e que nada, Senhor Deus, se compara a Ti, Pai amado, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé todos, nós queremos adorar o Senhor uma vez mais. Aleluias. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Fale mais alto, cantamos aleluia.
Queridos, tudo bem com vocês? Amém? Que tempo tão precioso. Eu quero convidar você a tomar assento. Enquanto as nossas crianças estarão saindo, nós vamos cultuar aquele que um dia voltará. Amém? Enquanto as nossas crianças estarão saindo, convido você a abrir em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12 ao 26. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Nós estamos aí na nossa série de mensagens Alegria Inabalável. Se você é um cristão, você tem motivos de sobra para se alegrar, amém? E se você não é um cristão, eu quero dizer para você que há uma alegria que você pode experimentar no Senhor, que você ainda não conhece, você não vai encontrar em nada neste mundo. Você não vai encontrar em investimentos de bolsa de valor, você não vai encontrar em Bitcoin, você não vai encontrar em lazer, você não vai encontrar em viagens, nada que esse mundo possa te oferecer. As alegrias desse mundo são alegrias passageiras que dependem de circunstâncias, e a garantia das coisas materiais ou até mesmo o vigor da vida, elas não garantem para você uma alegria estável. Pessoas que gozam de saúde plena, têm dinheiro para rasgar, mas que não têm alegria em seu coração. Mas nós estamos tratando de uma alegria inabalável, e eu queria convidar você a olhar para a vida do apóstolo Paulo nesta manhã, inspirado pelo Espírito Santo, e você perceber que aquele homem era motivado por esta alegria inabalável. Por isso nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 26, são vários versículos, mas que eu acho necessário para que nós venhamos trabalhar o pensamento de Paulo nesta perícope, e no término da leitura eu quero orar para que o Senhor nos abençoe, amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E aos irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Este o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei mais o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transbordem por minha causa. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Deus, depois de um período maravilhoso de adoração, um período de oração onde nós colocamos a nossa vida em dependência do Senhor. E um momento onde nós, Pai, pudemos trazer aquilo que traz alegria abundante ao nosso coração, que é o sacrifício de Jesus Cristo ao nosso favor, Senhor. Ó Pai, uma vez mais pedimos, Senhor, venha ao nosso favor. Sei que estás aqui através do Espírito Santo. E, Senhor Deus, peço para que o Senhor visite a cada coração, desde o menor ao maior, Senhor Deus. Aqueles que já te conhecem, Senhor Deus, possam firmar nesta alegria. E aqueles que não te conhecem, Senhor, pelo amor do teu nome, se revela nesta manhã.
Gera esta alegria no coração do teu povo, Senhor, e faz com que essas palavras saltem da Bíblia e sejam imprimidas em nosso coração, Pai, para o louvor da tua glória. Esta é a minha oração nesta manhã, te peço, em nome de Jesus, amém? Queridos, aqui é uma espécie no versículo 12 de introdução, onde o Paulo vai chamar a nossa atenção. Nós entendemos a ler aqui esta passagem a partir do versículo 12, do que Paulo vai falar daqui para frente, algo que ele quer que nós venhamos ter em consciência. Obviamente que Paulo está direcionando para um público-alvo, que era a igreja de Filipos, mas o Espírito Santo, depois de tanto tempo, ele continua falando através das Escrituras, amém? Então aqui é como se Paulo tivesse chegado no versículo 12 e falasse para nós no dia de hoje, aqui mediante o Espírito Santo: pare tudo o que você está fazendo e comece a prestar atenção no que eu vou dizer a partir de agora. Na verdade, todas as vezes que as Escrituras são expostas, nós devemos estar atentos. Nós devemos pedir para que o Senhor tire da nossa mente e do nosso coração tudo aquilo que nos faz dispersar. Mas é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: irmão, eu quero que vocês saibam de algo. Parem tudo o que vocês estão fazendo, que eu preciso comunicar algo para vocês. Então é de grande interesse e importância aqui o que Paulo vai dizer. No versículo 12, então, ele vai começar com a seguinte expressão: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes contribuído para o serviço e progresso do Evangelho. O que nós vamos ver aqui, primeiramente, a preocupação do apóstolo Paulo em evitar aqui que os filipenses se escandalizassem com as suas prisões. Porque nós temos que entender algo. Paulo, quando ele chega ali na região de Macedônia, que nós já passamos em Atos no capítulo 16, ele planta aquela igreja. Paulo passa por poucas e boas ali, até que aquela igreja começasse a progredir, mas Paulo não permanece ali. Paulo dali ele vai para Tessalônica e agora ele está em Roma preso, e a notícia chega até esses irmãos. E poderia criar alguma agitação ou uma espécie de ansiedade naquela igreja para dizer assim: o que será de nós? Se prenderam aquele homem que veio até aqui e passou por tantas coisas, o que vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo? Será que Paulo vai ser absolvido? Será que Paulo vai ser condenado? Então poderia gerar alguma coisa. Mas só que Paulo, ele escreve algo aqui para que pudesse tranquilizar o coração da igreja. E ele quer mostrar aqui, queridos, que as suas cadeias redundou em bênção. Deus é especialista em pegar situações difíceis da vida e glorificar o seu próprio nome, amém? Deus é especialista. Para Deus nada é impossível. Deus vai ser engrandecido na minha vida de que maneira? Só quando as coisas vão bem? Não. Independente das circunstâncias, independente dos momentos que nós estamos vivendo na vida, Deus é capaz de fazer coisas grandiosas que nós não entendemos. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele quer mostrar que as suas prisões redundaram em bênção. Então Paulo, para tranquilizar, ele vai dizer que as suas prisões têm servido para o progresso do Evangelho. Uau! E é aí que nós vamos entender aqui. Qual que era a situação de Paulo lá em Roma ao escrever essa carta? Ele está preso. Mas sabe o que nós aprendemos aqui? Que o Evangelho não, amém? Paulo está preso, mas o Evangelho segue o seu curso. O Evangelho continua avançando. Isso é maravilhoso aqui para nós. Eles poderiam prender o apóstolo Paulo, mas jamais poderiam prender a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. A sua palavra vai cumprir o seu curso. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis da vida, onde você não consiga fazer algumas coisas. Mas se Deus tem um propósito na sua vida, nem as circunstâncias podem frear aquilo que Deus tem para fazer, tanto na sua vida, quanto através da sua vida. Amém? Então Paulo está preso, mas a palavra de Deus segue o seu curso. Eles não podem prender a palavra de Deus. E ele vai falar aqui de que maneira que as suas prisões têm contribuído para o avanço do Evangelho no versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E é interessante, queridos, que ele diz que tornou evidente. Era muito comum naquele tempo, nós já sabemos, né? Hoje existem tornozeleiras eletrônicas para presidiários. Eles são monitorados por tornozeleiras eletrônicas, onde eles são rastreados. Isso acontece quando eles vão para uma prisão domiciliar, né? Ou vai ter aquelas saidinhas, né, que tem no Brasil.
né, de feriados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Naquele tempo, sabe o que era uma tornozeleira eletrônica? Era um guarda romano preso a você. A tornozeleira eletrônica daquele tempo não era como dos nossos dias. Era um guarda acorrentado em você todo o período. E naquele tempo, acredita-se que o apóstolo Paulo está preso sim em casa, mas ele está acorrentado a um guarda romano. E aí poderia ser um período de 8 até de 12 horas, onde os guardas se revezavam. Por exemplo, eu estou preso naquele tempo e vinha um guarda ficava acorrentado em mim, 12 horas. Aí daqui a pouco passava mais 12 horas, vinha outro, revezava e ficava preso a Paulo de novo. E aí diz que começou a ficar evidente, diante de toda a guarda do palácio e de todos aqueles ali, que Paulo não estava preso por nenhum crime. E o que me chama a atenção, os comentaristas começam a observar por que ficou evidente que Paulo não estava preso por nenhum crime. Porque é muito comum, se você está preso, uma pessoa está presa, as pessoas ficam logo pensando que crime ele cometeu. Paulo estava preso, se pressupunhava que ele estava ali sofrendo porque estava pagando por um crime cometido. Mas aí, é como se fosse aquela ilustração, viesse um guarda durante 12 horas e ficava preso em Paulo. E ele não conseguisse ver evidências daquilo que estavam falando dele. E aí passava 12 horas, trocava o guarda. E aquele guarda também não conseguia ver evidências daquilo que falava de Paulo. Você acredita que esses homens voltavam para casa ou iam para o palácio dizendo, espera aí, vocês estão dizendo que há um criminoso lá, mas nós, com os nossos olhos, não podemos evidenciar esse fato. É como se um guarda chegasse para sua esposa e falasse assim, estou intrigado com uma coisa aqui. O que aconteceu? Eu estou preso num tal de Paulo, que diz que é um criminoso, mas eu passo 12 horas do lado daquele homem e não consigo observar nenhuma evidência disso. E isso começou a ficar claro, se acredita, por causa do estilo de vida de Paulo. As pessoas ficavam presas a ele e tentavam pensar, espera aí, mas esse homem está aqui por causa de quê? Eles estão falando que ele é um malfeitor, que ele está importunando a cidade, mas a gente não consegue observar esse tipo de atitude. E aí essas notícias começaram a chegar ao palácio. Essas notícias começaram a chegar a todos os demais, que Paulo não estava preso por causa de nenhum crime. Mas sabe o que acontecia ali? A atitude de Paulo estava demonstrando que as acusações eram falsas. Olha só como que é poderoso o testemunho de um cristão. A falsa acusação vai chegar. Você pode viver uma vida cristã impecável, mas não falta um ou dois, ou o próprio diabo levanta uma inflamação onde quer denegrir a sua imagem. A questão é como nós vamos responder a isso. E se acredita aqui que o apóstolo Paulo, com a sua própria vida, estava dando evidências que eram falsos testemunhos. Começou a ficar evidente, as pessoas olhavam, observavam e não enxergavam aquilo que Paulo estava sendo acusado. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, o testemunho é algo poderoso. As pessoas podem falar mal de você, as pessoas podem levantar calúnia, mas a questão é, aquelas pessoas que olham para você, elas encontram evidências dessa verdade? É como se alguém falasse assim, fulano é assim, ciclano é assim, assim, assado. Ok, a gente pode até ouvir, mas, queridos, não tirem conclusões precipitadas de alguém se vocês não a conhecem. Mas o apóstolo Paulo aqui, com a sua própria vida, ele estava tornando evidente que aquilo eram falsas acusações, que ele estava preso tão somente por causa de quem? De Cristo Jesus. Então aqui se acredita que era o testemunho de Paulo que era muito poderoso. E aqueles homens ficavam presos a ele, dia após dia. E eu fico imaginando agora Paulo escrevendo essa carta aqui, falando, e os guardas ali absorvendo o evangelho. Paulo era aquela espécie de pessoa que, se tivesse um ser humano respirando do lado dele, toma o evangelho. Ele não perdia oportunidade. Paulo não interessava se ele estava na prisão, Paulo não interessava se ele estava no Areópago, Paulo ele não interessava se ele estava no caminho. Em todo lugar, Paulo respirava o evangelho. Em todas as circunstâncias e oportunidades, Paulo encontrava uma brecha para engrandecer o nome do Senhor, como nós vamos ver nessa carta aqui. Então, se tivesse alguém respirando do lado do apóstolo Paulo, eles iam ouvir o evangelho. E mais do que ouvir o evangelho, eles iam ver o evangelho sendo testificado no estilo de vida do apóstolo Paulo. Por isso que começou a ficar evidente. A pergunta é, as pessoas que olham para nós no dia de hoje, elas conseguem ver evidências de uma transformação?
Será que aquilo que pregamos de fato, aquilo que acreditamos ser, os versículos da rede social, as camisas estampadas, a nossa devoção, será que elas acompanham as nossas obras, onde as pessoas podem olhar para nós e ver evidências dessa verdade? O apóstolo Paulo era esse tipo de pessoa, que começou a ficar evidente diante de toda a guarda e de todos, que ele não estava ali por nenhum crime, mas tão somente por amar o Senhor Jesus Cristo. Amém? E os inimigos da prisão aqui, querido, os inimigos do Evangelho, eles poderiam achar que ao apóstolo Paulo estar preso, poderia causar alguma espécie de intimidação. Era muito comum naquele tempo. Quer derrubar uma seita, uma religião? Prende a liderança. Vamos prender o maioral. Quem é? Apóstolo Paulo. Acabou. Prendeu ele, desmantelou o cristianismo. Tentaram fazer isso com Cristo. Tentaram fazer isso com Jesus, achando que se prendesse ele, matasse ele, o cristianismo ia ser extinto. Então, os inimigos do Evangelho achavam que, bom, prendemos ele, vamos inibir as pessoas como se fosse uma espécie de recado assim. Não tente fazer gracinha, porque o próximo pode ser você. Mas a graça de Deus superabunda. A graça de Deus faz com que as prisões de Paulo não somente testifiquem do lado de dentro, que Paulo é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas também aqueles que estão do lado de fora. No versículo 14 vai dizer aí: e aos irmãos, em sua maioria, motivado pelo Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, a graça divina aqui, aquilo que foi intentado pelos inimigos de Paulo, do Evangelho, em desanimar aqueles que pregam o Evangelho, acabou resultando num sentido contrário. Em vez de inibir, em vez de desencorajar, em vez de colocar medo, encorajou. Porque ele diz aqui que motivados no Senhor, o próprio Senhor pegou aquilo que Paulo está fazendo lá dentro da prisão e motivou aqueles que estão livres. É como se o testemunho de Paulo lá do lado de dentro estivesse reverberando. Por quê? Porque Paulo está preso, ele não sabe se vai sair vivo de lá, mas Paulo continua pregando o Evangelho. Aí aquelas pessoas que olham de fora imaginam assim: peraí, nós estamos livres, não há nada que nos prenda. Por que nós estamos parados? Eles eram motivados em olhar para a vida do apóstolo Paulo e serem motivados a pregar o Evangelho. Ele diz aqui que eles estavam anunciando a palavra com maior determinação. O testemunho de Paulo estava fazendo com que o Evangelho avançasse não somente dentro da prisão, mas também pelos irmãos que olhavam o encorajamento de Paulo e a determinação, a ousadia de Paulo a despeito da prisão, ele continuando pregando o Evangelho. Esses irmãos aqui foram encorajados. Louvado seja Deus por isso. Quantas vezes Deus não encorajou o nosso coração a olhar para os nossos irmãos que estão sendo mortos aqui? Poderia ser diferente. Quantas vezes você não foi lá para aquele site Portas Abertas lá e viu a igreja perseguida e você olhou para a sua vida e pensou assim: Deus, eu não faço nada. Aí chega uma notícia lá: ore por fulano de tal, porque ele está no corredor da morte aqui no Oriente Médio, por amor a Jesus. Aí você olha para a sua vida e fala assim: Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou livre, não há nada que me prenda, eu não dou um passo. Então isso nos encoraja. As prisões de Paulo estavam encorajando aqueles irmãos ali que com toda a determinação e ousadia eles estavam pregando o Evangelho. Mas Paulo fala de um grupo aqui diferente. Paulo fala de irmãos em Cristo, e possivelmente não eram os irmãos de Filipos, eram irmãos que estavam em Roma, que estavam presenciando ali as prisões do apóstolo Paulo. Mas Paulo fala aqui, curioso, no versículo 15 ao 17, que há outro grupo aqui, há dois grupos. Versículo 15 ele vai dizer assim: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Já os de má vontade, aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Queridos, e havia pessoas aqui que estavam pregando, e eu não sei por que motivo, eles queriam criar no apóstolo Paulo algum desconforto, que diz que aqui que eles estavam pregando por inveja e ambição egoísta. Mas aqui diz que Paulo ainda fala assim: mas o que importa?
Ele fala, eles estão pregando, mas existe um grupo que está pregando aí de boa vontade, que ele vai dizer no versículo 16 que ainda é por amor. Mas no versículo 18, o que nos chama a atenção, qual que é a resposta do apóstolo Paulo? Porque há um grupo que está pregando de boa vontade por amor, mas há os invejosos e com motivações torpes. Mas o apóstolo Paulo responde ao versículo 18, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me. O que Paulo não está falando aqui? Paulo não está aprovando aqui a motivação deles. O que ele está dizendo aqui é que ele se alegra por quê? Porque eles, apesar da motivação errada, eles ainda continuam pregando o evangelho. Tá? Eles não estão aqui pregando outro tipo de evangelho, como em Gálatas, Paulo chama atenção duramente, porque eles estão dando ouvidos a uma outra espécie de evangelho. Não é isso que Paulo está fazendo. O que Paulo não está se importando aqui é, ok, estão fazendo com a motivação errada? Tudo bem, mas estão pregando o evangelho? Por isso me alegro. Porque há pessoas que a minha prisão está causando motivação certa, que é por bondade, por amor a Cristo, eles estão pregando. Mas há um grupinho que acha que pode me causar aflição. Mas se eles estão pregando o evangelho, muito pelo contrário, eles estão causando em mim a alegria. Por isso eu me alegro. Paulo não está aprovando aqui a atitude daqueles irmãos. O que ele está aprovando aqui é que o evangelho está sendo pregado e por isso eu me alegro. A questão que nós temos que discernir no nosso coração, qual é a motivação do nosso coração em pregar. Isso é muito sutil, nós podemos estar pregando não porque amamos a Cristo Jesus, é porque nós estamos concorrendo com a igreja do lado. É porque nós queremos ser a igreja do país. Não, queridos, nós devemos pregar por amor a Cristo, de boa vontade. E até por motivação errada, nós podemos ser instrumentos na mão do Senhor. Amém? Isso que nós temos que olhar para o nosso coração e tomar cuidado com o que Paulo está se alegrando aqui. Não é com a motivação, mas de fato que o evangelho está avançando e por isso ele se alegra. Mas Paulo ele vai dizer, na vírgula, por isso que eu falei da questão dos versículos e capítulos. Eles nos orientam muitas vezes. Mas, por vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente não vai entender o que Paulo está dizendo em nenhuma parte da Escritura. Quando ele termina no versículo 18 dizendo, e por isso me alegro de fato, e continuarei a alegrar-me, a ideia de Paulo, quando ele fala assim, e continuarei a alegrar-me, Paulo não está dizendo que vai continuar a se alegrar, tá bom? Com a motivação desses homens pregando o evangelho. Porque Paulo já fala, com isso me alegro, vírgula, e continuarei a alegrar-me. Esse continuarei a alegrar-me faz parte do versículo 19. Eu poderia perguntar para Paulo agora, Paulo, com que você vai continuar a se alegrar? Então, no versículo 19, ele vai dizer qual é o motivo dessa contínua alegria do apóstolo Paulo. Versículo 19, pois sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então, Paulo, você se alegra porque você está preso e está ficando evidente que você não está preso por nenhum crime. Paulo se alegra. Paulo, então você está dizendo para nós que você se alegra porque há pessoas que estão sendo encorajadas a pregar o evangelho com toda a ousadia e destemor. Eu me alegro. Paulo, você está nos dizendo então que você continua ainda, está se alegrando porque há pessoas que, independente da motivação, estão pregando o evangelho. Paulo poderia dizer, eu me alegro. Mas aí, quando Paulo chega no final do versículo 18, ele fala, eu vou continuar a me alegrar. Por que, Paulo, você vai continuar a se alegrar? Porque eu sei, ele vai dizer lá, versículo 19, ele vai dizer no versículo 19, pois sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação. E aí foi um dos versículos que eu tive mais crise aqui, queridos. Porque quando você começa a ver a motivação do apóstolo Paulo, ele está alegre preso. Ele está falando assim, mas o evangelho não deixa de ser pregado. Eu estou alegre por quê? Porque o evangelho está sendo pregado lá fora. Eu estou alegre por quê? Porque até aquelas pessoas que querem me derrubar estão fazendo a vontade de Deus. Eu me alegro. E aí quando nós chegamos no versículo 19, é como se Paulo falasse, eu vou me alegrar ainda mais quando me resultar na libertação. Aí eu vou ser completo. E aí você para pensar, peraí, isso aqui não é o apóstolo Paulo?
Parece que o apóstolo Paulo subiu, independente da situação, eu vou continuar a alegrar, vou continuar a fazer a obra do Senhor. E de repente, quando entra no versículo 19, ele diz assim: mas isso resultará na minha libertação. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: eu vou ficar ainda mais alegre, mais do que está acontecendo, quando eu for liberto. Aí vai ser perfeita a minha alegria. E aí você fala assim: peraí, isso aqui não é o apóstolo Paulo. Quando você lê o versículo 19, dá a entender que Paulo está alegre, mas que ele vai ficar muito mais alegre quando ele for liberto. Mas não é esse o sentido do texto. Por isso que nós temos que ler ainda o versículo 20. Paulo, por que você vai se alegrar ainda mais? Olha só o que vai dizer o versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Sabe qual que era a maior alegria de Paulo? Paulo sim se alegrava que ele estava sendo um instrumento de Deus para outros. Mas sabe qual que era a maior alegria de Paulo quando ele termina o versículo 18 dizendo: ainda me alegrarei ainda mais. É porque Cristo seria engrandecido na sua vida, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava alegre sendo um instrumento, mas sabe qual que é a alegria que consumia o apóstolo Paulo? É como se ele dissesse para mim e para você: eu vou ficar mais alegre quando Cristo for engrandecido através da minha vida, eu com a minha vida engrandecê-lo. Isso aqui é interessante porque o apóstolo Paulo fala que ele aguarda ansiosamente e espera que nada lhe será envergonhado. Por quê? Ele vai dizer aqui, queridos, que nada seria envergonhado. Paulo não está falando da sua libertação. O que Paulo está dizendo aqui é que, independente daquilo que os magistrados decidissem sobre ele, que é a libertação ou que é a condenação, ele diz que ele jamais seria envergonhado. Eu não vou me envergonhar. É como se eu falasse assim: apóstolo Paulo, se eles te libertarem, eu não serei envergonhado. Espera aí, apóstolo Paulo, mas se você for condenado à morte, eu também não serei envergonhado. E aí Paulo nos explica então por que, Paulo, que você não vai ser envergonhado, porque Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu poderia perguntar: apóstolo Paulo, nos explica isso aí que você está dizendo. E aí o versículo 21 vai dizer: porque para mim o viver é, e morrer é o quê? Lucro. A resposta do apóstolo Paulo é: eu não serei envergonhado, mesmo que eles me condenem. Por quê? Porque morrer para mim é lucro. Apóstolo Paulo, mas se eles te absolverem, se eles te libertarem, eu não vou ser envergonhado. Por quê? Porque o viver é Cristo. De alguma maneira, seja qual seja o resultado do veredito do apóstolo Paulo, ele diz que não sentiria vergonha, porque dos dois lados, quer ele permanecesse em terra, quer ele partisse desse mundo, ele diz que Cristo seria engrandecido em seu corpo. Louvado seja Deus por isso. E aí quando a gente entende o que é corpo na Bíblia, não está dizendo só da nossa matéria. Corpo aqui está dizendo de toda a nossa faculdade. Tudo que nós temos e tudo que nós somos. O apóstolo Paulo está dizendo: tudo que tenho e tudo que sou viverá para engrandecer o nome do nosso Deus. Por isso que ele diz que em nada serei envergonhado. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu vou me alegrar ainda mais. Por quê? Porque você está sendo um mero instrumento? Não, porque eu quero com a minha própria vida que o nome do Senhor seja engrandecido. Louvado seja Deus por isso. E nós poderíamos fazer uma aplicação aqui em tentar trazer um pouco para a nossa vida. É como se você perguntasse para mim, jovem, hoje, e falasse assim: eu sou jovem, eu sou solteiro, eu não tenho aí, por exemplo, assim, eu não tenho o apoio dos meus pais, eu não tenho, nasci órfão e não sei o quê. O que eu devo fazer com a minha vida? Se você é um cristão, engrandecer o nome do Senhor. Eu sou uma solteira, eu ainda não casei, você é uma cristã, o que você deve fazer da sua vida? Engrandecer o nome do Senhor. Eu sou um homem também, não casei, eu sou um solteiro, o que eu devo fazer com a minha vida? Engrandecer o nome do Senhor. Eu sou casado, o que eu devo fazer? Engrandecer o nome do Senhor. Eu estou passando por momentos difíceis da vida, o que eu devo fazer? Engrandecer o nome do Senhor. Porque nós somos feitos, queridos, para que com todo o nosso ser nós venhamos engrandecer o nome do Senhor. Guarde isso. As coisas que acontecem na nossa vida, aprendendo com o apóstolo Paulo, são oportunidades para engrandecer o nome do Senhor. Amém?
São oportunidades. As coisas não acontecem na nossa vida por acaso. As coisas, elas são permitidas na nossa vida, mas em todas as coisas nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. Por isso que ele diz que não será envergonhado, porque poderia ser uma vergonha os inimigos da cruz pensarem assim: peraí, esse homem deu a vida pelo Evangelho, ele largou tudo o que tinha, agora ele está preso e morreu, que vergonha. O apóstolo Paulo fala: não, negativo. Não terei vergonha porque Cristo vai ser engrandecido mesmo que eu parta desta vida aqui. E se eu ficar, eu também engrandecerei o nome do Senhor. Paulo nos explica isso, porque o viver é Cristo. E o morrer é o quê? O morrer é lucro. E quando ele refere aqui que o morrer é lucro, queridos, a ideia é, e viver é Cristo, é que se Paulo permanecesse vivo, Cristo continuaria sendo conhecido. Se Paulo permanecesse vivo, não seria uma vergonha, porque Paulo, ele voltaria a fazer aquilo que o levou a ser preso, que é pregar o Evangelho. Mas se Paulo partisse dessa vida, por que não seria uma vergonha? Porque ele encontraria com aquele que ele gastou a vida inteira tentando engrandecê-lo. Olha só a vida desse homem. Olha só o coração desse homem. Então, se eu ficar em vida, eu vou engrandecê-lo. Se eles me soltarem amanhã, eu estou pregando o Evangelho de novo. Eu estou testemunhando o Evangelho de novo. Mas se eu partir dessa vida aqui, não importa. Eu vou me encontrar com aquele que eu vivi a minha vida inteira tentando engrandecê-lo. Louvado seja Deus por isso. Olha só o coração desse homem. E é isso que ele vai nos explicar a partir do versículo 22 e 23. Olha só, com base nesse entendimento aqui. Olha só o que ele vai dizer. Versículo 22 e 23, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei mais o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, e desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Caso eu continue vivendo no corpo, caso eles me soltem, vai ter fruto. Caso eles abrem as portas aqui, eu vou frutificar. Eu vou continuar fazendo o nome do Senhor conhecido. Mas e caso você parta, ele vai dizer aqui, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. É interessante aqui que eu aprendo, queridos, é um negócio que mexeu muito com o meu coração. Sabe qual que é o anseio do apóstolo Paulo em vida? É o mesmo anseio que ele quer ter em morte, que é se encontrar com Cristo. O mesmo anseio que Paulo tem aqui em vida é Cristo. Porque ele diz que ele seria o fruto do seu trabalho. E quando eu partir, Paulo não está dizendo que partir é melhor porque eu vou ver longe das cadeias. Paulo não está dizendo que partir é melhor porque ele vai andar na rua de ouro. Paulo não está dizendo que partir é melhor porque ele vai se ver longe das mazelas dessa vida. Paulo está dizendo que partir e estar com Cristo é muito melhor. Por quê? Porque ele estará face a face com Ele. Porque eles não estão dizendo que partir é melhor estar nas ruas de ouro. Partir e estar com Cristo. O anelo de Paulo em vida que move o seu coração a engrandecê-lo é Cristo. E o fato de você partir é se ver longe das dores, não. O fato de eu partir também é estar com Cristo, que é muito melhor. Louvado seja Deus por isso. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele entra numa tensão, queridos. Isso aqui, o Paulo agora, eu falei que essa carta é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo abre o seu coração. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui de uma tensão, porque ele ama o Senhor Jesus e ele está dizendo para nós que se ele for solto, ele vai continuar frutificando. Mas ele diz que se partir, estar com Cristo é muito melhor. Mas nessa tensão entre ficar e partir, olha só qual é o desejo do apóstolo Paulo no versículo 22. Eu já não sei o que escolher. Entre ficar e partir, Paulo não sabe o que escolher, porque ele já deixou para nós claro que partir é muito melhor. E não é para se ver longe das dores desse mundo, é para se ver com Cristo. Mas ele está dizendo aqui que entre essa tensão do que virá o julgamento, será que vão me soltar? Será que vão me condenar? Eu não sei mais o que eu escolho. E aí, qual é o motivo do coração de Paulo aqui de não partir? Olha só o coração deste homem aqui, versículo 24 ao versículo 26. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Qual é o objetivo? Para o seu progresso e alegria na fé. A fim de que,
pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está fazendo de maneira prática o que ele já orou na passagem anterior. Ele orou para que o amor dos irmãos aumentasse mais e mais em todo conhecimento e percepção. Sabe o que Paulo está fazendo aqui com essa atitude? Ele está demonstrando de maneira prática o amor que ele tem pela igreja. Porque ele está dizendo aqui, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas há uma tensão dentro de mim. Há uma tensão dentro de mim porque eu sinto que é necessário que eu fique com vocês. E Paulo não se está colocando no centro aqui. Paulo está abrindo mão da oportunidade de partir e estar com Cristo se ele tivesse que escolher. Mas ele fala que, olha, estou convencido que vou permanecer e continuar para o progresso de vocês. Paulo não estava buscando, por mais que ele fosse livre, ao seu próprio benefício. Ele estava buscando aqui ser um instrumento para que a igreja progredisse na fé e na alegria. Por isso que ele diz que o viver é Cristo, não tem nada a ver comigo. Se eu voltar aqui, eu vou ser um instrumento de Deus. Então o que fica claro aqui, queridos, é o amor que o apóstolo Paulo tinha por aqueles irmãos. Os irmãos já haviam demonstrado amor por o apóstolo Paulo. Lembra que em Coríntios e Tessalônica eles enviaram mantimentos para o apóstolo Paulo. Mas o que o apóstolo Paulo aqui como líder de maneira prática, aquilo que ele pediu em oração, ele está abrindo o coração para mostrar que na prática o apóstolo Paulo, ele amava aquela igreja. E esse entendimento nos mostra, querido, que os anseios do apóstolo Paulo não estavam acima das necessidades dos demais. Quando nós amamos de verdade, o nosso querer não passa por cima da necessidade do outro. Quando nós amamos de verdade, nós buscamos a necessidade, não estou falando a vontade do outro, mas a necessidade é que aquela igreja continuasse amadurecendo. A necessidade é que aquela igreja continuasse crescendo. Para o apóstolo Paulo, ele deixou claro, se eu partir, não vai ter vergonha. Eu vou me encontrar com a razão do meu viver. Mas se eu ficar, você pode estar certo disso, eu vou voltar a dar frutos. E mais do que isso, eu estou dividido. Por quê? Porque eu já não sei o que escolher. Porque das duas maneiras era bom para o apóstolo Paulo. Era bom porque ele partiria e estaria com a razão da sua vida, mas se ele ficasse, ele continuaria engrandecendo o nome do nosso Deus. E aqui nós vemos o próprio apóstolo Paulo abrindo o seu coração, mostrando que os seus anseios não estão acima da necessidade dos demais. Isso aqui é o Evangelho, somente o Evangelho pode produzir no nosso coração esse desejo, queridos, que se nós permanecermos vivos, o que nós vamos fazer? Engrandecer o nome de Cristo. Mas e se isso custar a nossa vida? Isso vai ser vergonha? Isso vai ser vergonha se eu não terminar a carreira, humanamente falando, como um homem que vai ser reconhecido nesse mundo? Jamais. Isso não vai ser vergonha para nós, queridos, se as pessoas disserem não para você na caminhada. Isso não será vergonha para um cristão que vive segundo a vontade de Deus, por mais que ele não tenha nenhum reconhecimento humano. Porque quer ele viva e quer ele parta, as duas coisas nós fazemos por causa do nosso Senhor, amém? Queridos, que Deus nos dê um coração igual do apóstolo Paulo. Que Deus nos dê esse coração para falar que o viver é Cristo. Tudo que nós venhamos fazer na nossa vida, queridos, seja para engrandecer o nome do Senhor. E se nós partirmos daqui, qual o nosso maior anseio, pastor? Que o nosso maior anseio seja a estar face a face por toda a eternidade com aquele que nós gastamos a nossa vida tentando engrandecê-lo em vida. Que esse seja o meu desejo para vocês, queridos. Que esse seja o desejo para a liderança da igreja. Que esse seja o desejo para todos aqueles que se achegam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria terminar aqui com duas aplicações. A primeira delas, queridos, é uma pergunta. Pelo nosso estilo de vida, será que nós estamos testificando, queridos, que nós somos cristãos de fato? Porque o apóstolo Paulo estava preso e ele estava sendo acusado de crimes, mas começou a ficar evidente, porque as pessoas ficaram com o apóstolo Paulo longos períodos. Eles começaram a ver frutos, eles começaram a perceber que de fato aquele homem não estava preso por nenhum crime. Será que as pessoas, ao olharem para nós hoje, elas conseguem ver evidências dessa verdade?
Será que aquilo que professamos, será que o tempo todo aquilo que dizemos ser, de fato, as pessoas podem checar em nós? Não estou dizendo aquilo que as pessoas falam de nós. Pessoas falam o que elas querem falar, mas aquelas pessoas que estão do seu lado, elas podem testificar a verdade, elas podem olhar para a sua vida e ver evidências dessas falsas acusações, que nós possamos ser pessoas como o apóstolo Paulo. Nós podemos ser acusados, nós podemos sofrer calúnias, mas que isso fique evidente que essas são mentiras. De que maneira? Com a nossa fala? Não. Com a nossa maneira de viver. Amém? Paulo se alegrava em saber que as suas cadeias estavam encorajando outras pessoas a pregar o Evangelho. A pergunta é para nós: será que as nossas vidas, queridos, cristãs, têm inspirado outras pessoas a se dedicarem, a colocarem a sua vida para servir o Senhor com todas as suas energias? Será que os nossos sofrimentos não têm sido uma escola para aqueles que estão ao nosso redor para continuar perseverando na fé? Será que as pessoas olharem para nós, não estou dizendo que nós somos bons, mas Cristo em nós? Será que nós vamos deixar um legado? Será que nós vamos deixar uma história para a nossa geração e olhar para nós? Olha, eu vivi, eu conheci, eles incentivaram porque eu quero ser igual a eles. Eles vivem nas privações, eles têm os seus problemas, eles têm as suas restrições, mas eles amam o Senhor. Será que as nossas vidas vão ser vidas que vão incentivar outras pessoas a serem encorajadas a fazer a mesma coisa? A vida do apóstolo Paulo era essa vida. A vida dele gritava alto, as pessoas podiam perceber, e isso era um instrumento para que outros pudessem se achegar a Cristo. Que a nossa vida seja uma vida de testemunho que possa encorajar outras vidas, amém? Mas ele se alegrava ainda mais, o apóstolo Paulo, não era somente sendo um mero instrumento para que outros fossem encorajados. A maior alegria do apóstolo Paulo é ele ser esta pessoa que iria engrandecer o Senhor com a sua própria vida. Mais do que um instrumento, queridos, porque Deus pode usar a sua vida mesmo você não amando a Deus. Deus pode usar o ímpio para que ele seja engrandecido. Mas seja como o apóstolo Paulo, não seja uma pessoa que queira somente ser um exemplo para os demais, para que as pessoas sejam encorajadas. Que você seja aquele tipo de pessoa que Cristo seja engrandecido na sua vida, quer pela vida, quer pela morte. Entenda, queridos, que o nosso maior anseio em vida, que vai motivar o nosso coração a viver uma vida sem reservas para Deus, é quando Cristo for o centro de todas as coisas. É quando o viver de fato seja Cristo. E morrer para um cristão, para aqueles que estão em Jesus, nunca será motivo de vergonha. Por mais que você não tenha um cargo, por mais que você não tenha uma medalha nesta vida, por mais que você não tenha um reconhecimento de ser humano nenhum, não vai ser vergonha para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque morrer é lucro. Porque estaremos fora das mazelas, porque estaremos nas ruas de ouro, não. Porque encontraremos com aquele que gastamos a nossa vida inteira tentando engrandecê-lo. O meu desejo para esta igreja é que vocês possam viver para Cristo sem reservas. E eu quero levantar um clamor nesta manhã. Eu quero clamar ao nosso Deus para que nos dê um coração como o do apóstolo Paulo. Um coração que possa não provar para ninguém, mas olhar para a nossa própria alma e poder dizer que o viver seja Cristo. Quais são as áreas da nossa vida? Será que os nossos casamentos têm demonstrado que o viver é Cristo? Será que os filhos, na sua maneira de se relacionar com seus pais, têm mostrado que o viver é Cristo? Será que nós, como ministros do Evangelho, como cristãos na sociedade, temos demonstrado que o viver é Cristo? Que Deus desperte a nossa vida. Coloque anseio e desejo no nosso coração de viver para o louvor da glória dEle, amém? Eu quero orar com você, eu queria que você colocasse a sua vida. Falar: Senhor, o Senhor não mudou. Talvez eu tenha mudado muitas coisas. E talvez eu tenha estacionado no tempo. Talvez eu tenha mais envergonhado o Teu nome do que engrandecido, Senhor. Mas hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia que Deus te dá uma oportunidade de se achegar a Ele e falar: Senhor, faz de novo. Me transforma de maneira que eu não conheço ainda. Transforma o meu casamento, transforma a minha relação com os meus filhos. Transforma a minha relação com os meus pais, transforma a minha relação com a sociedade, transforma
a minha área ministerial, Senhor. Seja o Senhor engrandecido acima de todas as coisas. Usa-me como uma vida, Senhor Deus, a encorajar outras vidas, para que eles olhem para mim e vejam Cristo em mim, não a mim mesmo. Que você possa aproveitar as oportunidades da vida para manifestar o reino. Paulo, ele aproveitava aqueles guardas que estavam presos a ele. Que você possa aproveitar as oportunidades na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu negócio, para que Cristo seja visto.